Então, alunos, a nossa aulinha de hoje é sobre o Egito Antigo, né? O tão esperado Egito Antigo. Esse assunto, pessoal, está aí presente no livro de vocês, no livro do Alfredo Boulos, História, Sociedade e Cidadania. E esse conteúdo se encontra aí no capítulo 4, né? Nós vamos iniciar hoje a nossa aulinha do capítulo 4, África Antiga, Egito e Núbia, iniciando aí na página 64, tá certo? Do nosso livro. Então, peguem o livro de vocês, coloquem na página, peguem um caderno, façam aí as anotações, tá bom? Então, vamos seguir. E aí, pessoal, sempre a questão da localização, né? Sempre em sala, eu estou enfatizando a questão da localização, estou trazendo mapas, ou o mapa do livro, algum slide, para a gente poder saber um pouquinho, né, onde é que nós estamos situados, certo? O livro de vocês, na página 64, não traz esse mapa, certo? Esse mapa eu peguei mesmo da internet, e aqui, como vocês estão vendo, é o mapa mundi. E aí a região que nós vamos trabalhar hoje está aqui no continente africano, né? Nós estamos aqui na América, né? Aqui no Brasil, América, Brasil, e nós vamos para nossa aventura aqui no norte da África, né? Aproximando aqui um pouquinho o slide, né? A África, e nós vamos para o Egito, certo, pessoal? E aí esse Egito, como é que esse Egito ele vai estar organizado, certo? Geograficamente e também politicamente, certo? Esse Egito, na verdade, mais politicamente, certo? Politicamente, nós vamos ter dois Egitos. Nós vamos ter o Alto Egito e nós vamos ter o Baixo Egito, né? O Alto Egito, o Baixo Egito, que fica ao norte, e o Alto Egito, que fica ao sul, certo? Sei que confunde um pouquinho, né? Porque a gente fica pensando que o alto deveria ser lá no norte e o baixo deveria ser no sul. Mas por que que acontece essa troca, certo? Essa região aqui do norte, que compreende o Baixo Egito, é uma região que se encontra mais planícies, né? A questão do deserto do Saara. Aqui nós temos, né? Só aproveitando a imagem, essa partezinha aqui seria o que nós vamos falar muito, que é o delta do Nilo, nessa região que forma quase que um triângulozinho, que é banhado aqui pelo mar Mediterrâneo, certo? Nós também vamos falar um pouquinho dele, tá? O rio Nilo que surge aqui, certo? No delta, o famoso delta do Nilo, e ele vai descendo aí, banhando aí todo o Egito e outras regiões, ok? E aí, Baixo Egito fica no norte e Alto Egito fica no sul, ok? E aí nós vamos compreender também por quê. No Baixo Egito nós temos, no Alto Egito, que fica ao sul, fica montanhas, né? Região muito montanhosa, também por isso que eles colocam Alto Egito. E aí a política e o Estado, certo? É o nosso primeiro tópico aqui. Processo de formação, como foi que esse Egito ele vai se formar, certo? Socialmente, nós vamos ter aqui grupos de famílias, em aproximadamente 3.000 anos e meio, 4.000 anos antes de Cristo, começa a migrar famílias para essa região. Essas famílias, elas vão se desenvolver, vão formar as aldeias. Mais tarde, os nomos, em seguida o Alto e o Baixo Egito, e mais tarde o Egito unificado, que vai se tornar o Império Egito. Desculpem aí, tá? Eu tô travando um pouquinho aqui a língua, mas é porque eu fiz manutenção essa semana e tá complicado aqui de eu falar, tá? Mas vamos lá. Eu vou tentar aqui articular mais as palavras, ok? Então, nós temos aqui
primeiros grupos de famílias se deslocando para essa região do Rio Nilo. É uma região árida, é uma região seca, essa região do norte do Egito, do norte da África. Então, nós temos essas famílias aqui se aproveitando das cheias, das vazantes do Rio Nilo, certo? Mais tarde vai aumentar esses aglomerados, vão se tornar aldeias, mais tarde nomos. Depois nós vamos ter a divisão desses nomos em Alto Egito, que fica ao sul, e Baixo Egito, que fica ao norte. E mais tarde nós vamos ter a unificação desses dois, e aí vão formar aí o Império Egípcio, né? A unificação desse grande império, certo? E aí nós temos no livro de vocês, eu não tenho essa imagem, mas essa imagem é bem comum, que aqui vai mostrar a unificação do Egito, que é a unificação das duas coroas, certo? A gente só aproximando aqui para vocês verem melhor, certo? O Alto Egito, a coroa é branca, e o Baixo Egito, a coroa é vermelha. Após a unificação, nós temos aí a imagem, né, colocando uma dentro da outra, ok? O processo de unificação, pessoal, ele tinha aí como objetivo a realização de obras hidráulicas, certo? Esse processo tem como base a religião. A isso é denominado os estados teocráticos de regadio, certo? Então, nós estamos no nosso conteúdo geral, ele corresponde à Antiguidade Oriental ainda, tá certo? Nós ainda estamos na Antiguidade Oriental, e o modo de produção aqui, assim como do povo mesopotâmico, que foi o nosso último assunto, também é um modo de produção asiático, certo? E aí nós continuamos com a mesma ideia aí do modo asiático da Antiguidade Oriental, certo? Lembrando que essa civilização egípcia é uma das mais antigas, né? A primeira aí, a mais antiga, seria os mesopotâmios, numa data próxima, né? No mesmo período de formação, nós temos o Egito, tá certo? Aí vamos lembrar que a Mesopotâmia, ela tinha como rio importante, no caso rios, né, que eram dois, era o rio Tigre e o rio Eufrates, e o Egito vai ter o tão famoso rio Nilo, né, o rio Nilo, que foi chamado aí pelo historiador grego Heródoto como a dádiva do Nilo. O Egito é considerado a dádiva do Nilo, porque sem o Nilo não existiria o Egito, certo? E aí o Antigo Egito era extremamente dependente das águas do Nilo. O rio era responsável por tornar a região que era árida, que é seca, ainda é, né, no norte da África, foi responsável por tornar essa área fértil e apta aí para o plantio. Esse plantio ele vai depender das cheias do Nilo, por isso, né, que eu coloquei aqui estado teocrático, certo? A ideia aqui da teocracia, nós já vimos esse conceito aqui em aulas anteriores. Tem dúvida, vai pesquisar para que eu não fique me repetindo, certo? De regadio, porque eles dependem aí da cheia dos rios, também já dei esse conceito, certo? E aí esse território que tem uma cultura muito forte. Prosseguindo aí, vamos continuar ainda com algumas divisões. O Estado mostrava-se intervencionista, então é um Estado ativo, é um Estado poderoso, certo? É um Estado que planeja, que controla e que fiscaliza. Por isso, a grande necessidade também da escrita, né? A escrita que também vai ser importante. Lá na Mesopotâmia, a escrita cuneiforme, aqui no Egito, a escrita através dos hierógrafos, certo? A economia é importante, certo? É forte também e era o grande
o Estado, né? O Estado aqui, o Estado que está na figura do faraó, é o grande proprietário dos meios de produção. Na verdade, ele é dono de tudo, ele é responsável por tudo, até mesmo pelo nascer do sol, certo? Segundo as suas crenças. Aqui essa imagem só para representar um pouquinho da organização de plantio, né? Se aproveitando aqui da cheia e das vazantes do rio Nilo. E aí nós teríamos aí uma espécie de canais, aí eles fazendo para os seus cultivos, tá certo? A história do Antigo Egito, ela é dividida em 3 fases, certo? Que seria o Alto Império, ou no livro de vocês, aí na página 65, tem Antigo Império, Antigo ou Alto Império vai dar na mesma coisa, tá certo? O grande poder aqui vai ser dos faraós, certo? Eu vou até voltar um pouquinho, porque eu nem falei aqui um pouco dessa unificação, certo? Essa unificação, ela vai dar através do primeiro faraó, que é Menés que vai unificar essas duas coroas, né? Nós temos aí a figura de Menés, e esse período da unificação, certo? Todo esse período que vai se formar antes da unificação, vai ser também considerado período pré-didástico, certo? Existem algumas questões, existem alguns vestibulares que colocam essa questão do pré-didástico. E esse período que vai se dividir agora em 3 fases, que é o que nós vamos explorar, seria o período didástico, ou seja, período pré-didástico seria o período onde quem está liderando aqui são famílias, certo? Quem está aqui liderando são várias famílias, representantes de várias famílias. Já no período da unificação começa o período dinástico, ou seja, agora eu tenho uma família no poder e é dessa família que vai sair o faraó. E o filho do faraó vai ser o próximo faraó e assim continua até esse faraó ter os seus descendentes. Tá certo? É uma espécie de monarquia. Só que o rei, ele não é só um líder político, ele é o líder também religioso. Por isso, a ideia lá da teocracia. Tá certo? Então, voltando, tá? Para vocês não confundirem. Página 65. Divisão da história do Egito. Pré-dinástico, certo? Antes da unificação, e dinástico após a unificação do Egito. Após a unificação do Egito, nós vamos estudar 3 fases políticas, tá certo? A primeira fase seria o Alto Império. Esse Alto Império, ele é marcado aí pelo poder dos grandes faraós, certo? Os grandes nomarcas que vão unificar e vão se fixar e vão construir aí seus grandes impérios, certo? Nessa ideia aí do Alto Império ou do Antigo Império, certo? E aí eu trouxe a imagenzinha aqui das pirâmides de Gizé, certo? Nessa fase aqui, elas vão ser erguidas pelo faraó da 4ª dinastia, né? São 3 aí principais faraós, que é o Quéopes, o Quefre e o Miquerino, que aí são responsáveis pela construção das 3 grandes pirâmides do Vale de Gizé, também conhecido como as pirâmides de Gizé. Aproximando a imagem só para vocês darem uma olhada, certo? Na página do livro de vocês, essa informação estaria na página 66, tem até uma informaçãozinha aí sobre o tamanho delas, lembrando que a maior é a de Quéopes, a mediana, né, que seria a segunda, a de Quefre, e a menorzinha, a de Miquerinos. São as tão famosas grandes pirâmides de Gizé. Foram construídas aí na região do Vale de Gizé, certo? Elas vão se tornar símbolos desse período da história do Egito, tá certo? Esse período também ele vai ser marcado por revoltas,
muitas revoltas, mas é um período que pode ser considerado como um período estável, certo? Ele tem as suas instabilidades por causa dessas revoltas dos nomarcas, certo? Porque vai existir alguns líderes menores abaixo do faraó e aí vai ter aí alguns conflitos, mas no contexto geral é um período bastante estável economicamente, tá certo? O segundo período seria o Médio Império, certo? Seria a segunda fase dessa história. Esse período ele vai ser marcado por um grande desenvolvimento de novas técnicas de irrigação, certo? Que vão ser elaboradas aí pela 12ª dinastia, e essas novas técnicas vai levar o Egito a uma expansão de área de cultivo, e isso, lógico, consequentemente, vai repercutir lá na economia, lá no comércio, certo? O Egito ele é bastante forte nesse momento no comércio, certo? Com relação à sua força militar, eles ainda estão em crescimento, em desenvolvimento. O forte do Egito é a irrigação, e essa irrigação vai fortalecer o comércio, certo? Coisa ruim, enfraquecimento dos faraós devido às disputas contra os nomarcas. Então, essa disputa que vai acontecer lá no Antigo Império ou no Alto Império, ele continua no Médio Império. Então, há essa disputa de sucessão, essa disputa de poder, certo? E vai causar uma espécie de divisão dentro do Império egípcio. E nós já conhecemos essa história de divisão de um povo, né? Quando o povo se une, ele fica forte, mas quando o povo briga entre si, ele fica fraco. E aí muitos outros vão se aproveitar dessa fraqueza. E aqui no caso do Egito e no caso do Médio Império, nós vamos ter os Hyksos. Os Hyksos, eles são um povo proveniente aí da Ásia, certo? Eles vão invadir o Egito. Eles são chamados de Hyksos, eles vão dominar esse território aí por conta do seu uso militar. Eles são militarmente muito organizados, muito fortes, certo? E eles vão governar aí por muito tempo, por quase 200 anos, eles vão governar o Egito. E com esse governo, lógico que não vai ser bom para o povo egípcio, porque eles vão estar sendo dominados por um povo invasor, por um povo estranho, mas ao longo desses anos, dessas décadas que vão se passar, quase 200 anos, eles vão aprender algumas estratégias militares. Isso vai importar muito lá na terceira fase, que seria o Novo Império. A terceira fase, ela vai ser marcada pela expulsão, certo? O Novo Império é a expulsão dos Hyksos, certo? E essa expulsão vai impulsionar o militarismo do faraó Amoses I, certo? Quando eu falo primeiro, porque vai ter vários outros Amoses, assim como os faraós, né? Os faraós mais famosos, eles vão se repetir aí com relação a sua numerologia, certo? Então, Amoses I, ele vai fortalecer aí o militarismo, também inspirado aí pelos Hyksos, né? Nessa permanência deles aí no domínio do povo egípcio. E é também nessa última fase aí do Novo Império Egípcio que vai acontecer a escravidão do povo hebreu, que lá na Bíblia, né, tem lá o segundo cativeiro hebraico, certo? Então, no Novo Império, outra característica marcante seria a escravização do povo hebreu. Primeiro, a expulsão dos Hyksos. Segunda, eles vão se expandir, porque eles vão se tornar mais militarizados, então vai acontecer aí uma expansão territorial, certo? E essa expansão territorial, a gente vai ver também o segundo, não coloquei aqui, tá? Desculpa, não tá aqui, mas vocês podem acrescentar aí no caderno de vocês como observação. O cativeiro hebraico, o segundo cativeiro hebraico. O primeiro
é lá com os babilônicos, na Mesopotâmia, e o segundo é aqui com os egípcios. Aí, caso vocês queiram dar uma lidazinha lá na Bíblia, certo? Vocês vão ver lá a historiazinha de José do Egito, né? Como foi que esses hebreus chegaram lá no Egito, e dando continuidade, a gente iria até Moisés, tá certo? No governo do faraó Tutmés II, aí nós vamos ter essa expansão, certo? A reforma religiosa, pessoal, ela vai acontecer aí através do faraó Amenófis, certo? Ou Amenotepe. Esse rei, ele vai fazer algo jamais visto no Egito, que ele vai tornar o Egito, vai impulsionar uma reforma religiosa onde os egípcios vão deixar de ser politeístas para serem monoteístas, certo? Então, no governo de Amenófis ou Amenotepe, o Egito, a sua religião vai ser monoteísta, tá certo? E aí, cuidado com isso, tá? Porque às vezes vem essas pegadinhas, pode cair no Enem, já caiu em outros vestibulares, dando a ideia que o Egito sempre foi politeísta, né? Ele sempre acreditou em vários deuses. Não, né? O Egito ele foi politeísta, mas ele também foi monoteísta, certo? E esse monoteísmo ele aconteceu no Novo Império. E aí ele vai ser influenciado pelo governo de Amenófis, ou Amenotepe IV, que vai alterar o seu nome para Akhenaton, certo? Akhenaton, porque ele vai instituir o culto apenas ao deus Aton, certo? Mas mais adiante eu vou trazer, quando a gente for falar um pouquinho da religiosidade, somente da religiosidade, eu vou trazer mais informações sobre esse período, tá certo? E aí, nós vamos ter aqui também um declínio, né, o último período, e esse declínio ele vai ser mais uma vez consequências de disputas internas entre faraós versus nomarcas e sacerdotes, certo? Os sacerdotes também, eles vão aí tentar ser evidenciado nesse império, né? Esse período do Novo Império, em todos eles, mas esse do Novo Império a gente vai observar, se vocês puderem fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre esse período, vocês vão observar que foi um período que teve muitas disputas de trono, certo? Então, vai acontecer alguns assassinatos em busca desse trono do faraó, tá certo? E aí, um pouquinho mais adiante, nós vamos para a sociedade. A sociedade egípcia, eu trouxe essa pirâmide aqui para representar, certo? Eu vou trazer outra que está até melhorzinha do que essa. Essa pirâmide aqui eu teria como foco principal o faraó, né? Lembrando que essa sociedade é uma sociedade estratificada, certo? Ela tem uma organização social e ela é hierarquizada, porque essa organização social, ela segue uma ordem do maior para o menor, certo? E aí nós temos o faraó e a família do faraó, abaixo dele os nobres e os altos funcionários, os sacerdotes, os escribas, né? Todos esses daqui são nobres, e abaixo deles nós teríamos os camponeses e artesãos. Por fim, os escravos, certo? Sendo que esses são o grupo maior. A gente vai ver aqui os camponeses e os artesãos como um grupo maior, mas os escravos também, em cada fase, eles vão ter aí um acréscimo, certo? No novo, que seria a última fase, no novo império, esse número de escravos vai crescer um pouquinho mais, certo? Vai aumentar. Por isso que, às vezes, essas pirâmides, a gente vê muita imagem na internet, mas é bom a gente fazer essa reflexão, certo? Essa reflexão sobre essa
esse dinamismo da sociedade egípcia, certo? Ele vai inicialmente vão ter poucos escravos, mais tarde vai surgindo essa necessidade da escravidão pela questão das grandes obras, das grandes construções, dos grandes templos. Então, essa necessidade de mão de obra também, consequentemente, vai aumentar aí a mão de obra escrava, com certeza. Tá certo? Então, sempre que vocês virem uma reflexão, não pensem nessa. Sempre que vocês virem uma pirâmide social, façam uma reflexão sobre ela e não pensem que ela é estática. Tá? Ela não é parada, ela é dinâmica, certo? Há movimentações e mudanças, ok? Aí, pessoal, para validar um pouco mais sobre o que eu estou falando agora, certa sociedade, eu trouxe essa imagem, deixa eu colocar aqui para não sair do foco. Estou aqui tendo trabalho com ela, um pouquinho de paciência, vai. Essa pirâmide aqui, ela explica um pouquinho mais, tá? O faraó personificava o Estado e se impunha como soberano divino, né? Então, a ideia da teocracia. Aí vamos lembrar que nós temos vários conceitos para a teocracia. Esse rei, esse monarca teocrático, ele pode ser a representação de um deus, ou ele pode ser o próprio Deus, que é o caso do faraó. O faraó, ele é um semideus, ele não é só um representante dos deuses, ele é um filho dos deuses, certo? Então, ele se coloca de uma forma muito imponente nessa sociedade, certo? Ao ponto de ser responsável pelo nascer do sol, né? Parece assim absurdo, né? Mas ele era responsável pelo nascer do sol, ele era responsável pela vida das pessoas, pela natureza, ele era responsável pela harmonia, pela morte, ele era responsável por tudo. Ele era um deus, certo? E aí, ele está aqui no topo da pirâmide, abaixo dele, a sua família, lógico que tem aí toda a sua proteção. Abaixo dele estaria o sacerdote, certo? Lembrando que ele é o sumo sacerdote, ou seja, como se fosse o papa da religião, certo? Então, ele é o sacerdote maior. Abaixo dele teria os outros sacerdotes, que é importante para ele, para a questão dos conceitos, para a questão dos rituais, certo? E os altos funcionários do Estado, certo? Eu vou colocar aqui numa explicação junta. Aqui nós teríamos em primeiro lugar o sacerdote e abaixo os altos funcionários, e eles fazem parte aí do grupo dos privilegiados que vão organizar o trabalho, e eles que vão decidir aí o que é que cada povo vai fazer, como é que cada um vai estar organizado no seu quadrado. Certo? Abaixo dessas duas camadas aqui estaria os escribas, eles são bastante importantes, porque eles são responsáveis por gravar a história, certo? Por registrar a história do faraó. São eles que escrevem nas tumbas dos faraós, nas pirâmides, são eles que contam essa história, certo? Dos faraós. Então, eles estão ali o tempo todo convivendo com a nobreza. Eles estariam aqui no grupo dos privilegiados também, tá? Numa pequena nobreza, digamos assim, certo? Escribas, comerciantes e artesãos estariam aqui numa pequena e média nobreza, são servidores do Estado, eles vão formar um grupo que prestavam serviço ao faraó e aos palácios e aos templos. Certo? Mas eles aqui pertencem a uma espécie de nobreza, né? A pequena, os menores seriam os artesãos, pode seguir essa ordem mesmo, né? Os escribas aqui, eles têm alguns privilégios, não são muitos não, mas tem alguns, certo? Lógico que alguns mais do que os outros. Abaixo de tudo isso, nós temos os camponeses, certo? Que são conhecidos como os felas, representavam a maioria da população, trabalhavam nas atividades agropastorios, eram obrigados a entregar parte da produção ao faraó e pagavam tributos, além de serem recrutados periodicamente para o trabalho nas obras públicas. E por fim, nós tínhamos os prisioneiros de guerra, filhos de escravos ou provenientes de tributos pagos pelas regiões conquistadas, né? Ou seja, são escravos por guerra ou também escravo por dívida, certo? No novo império nós vamos ter mais escravo de guerra, tá ok? Essa seria
uma explicaçãozinha mais interessante da sociedade egípcia. Então, só para sintetizar, a sociedade egípcia era hierárquica e de limitada mobilidade social, ou seja, a mobilidade social aqui era muito difícil, não é que não existia, né? Mas raramente uma pessoa que nascia aqui pobre ia se tornar nobre, né? Raramente, certo? Era mais fácil descer do que subir, né? Como sempre nessa hierarquia aqui. Ok? Ai, meu Deus, eu tô tentando trabalhar aqui de novo. A mulher, certo? No livro de vocês não traz muito esse contexto da mulher, mas a mulher nessa sociedade ela tem alguns papéis limitados, certo? Poucas foram as que conseguiram se tornar faraó, certo? Depois nós vamos falar de uma que conseguiu aí, uma bastante famosa, certo? E que os canais aí de TV gostam de falar dela. E o papel da mulher basicamente eram três: ela era esposa, mãe e amante, certo? E a gente poderia colocar aqui um quarto que poderia ser as sacerdotisas, certo? Elas tinham um papel igual, elas tinham um ponto de vista igual ao dos homens, eram respeitadas, né? Tinham alguns direitos, mas era bem limitado com relação a isso, certo? E aí estão nas classes aí das excluídas. Ok? A economia é agrária, prioritariamente agrária, certo? Eles vão criar e vão caçar animais, certo? Aí a importância do Rio Nilo para as navegações, para o comércio, certo? Eles vão produzir, vão exportar o papiro, cereais e vinhos, também vão importar. O comércio é bastante importante para os egípcios, certo? E a religião, né? A religião que desperta aí a curiosidade de vocês, certo? É um estado teocrático, a religião é a base do poder político, certo? Social e econômico também. É politeísta, certo? Pela maior parte da história do Egito Antigo, eles são politeístas. Aí vamos lembrar que tem uma pequena ruptura lá com o monoteísmo de Akhenaton, tá bom? Não esqueça de Akhenaton. Eles são antroposomórficos, ou seja, eles têm formas humanas e também formas de animais misturadas, certo? Ou seja, né, eles são antropo, que é a mistura da figura humana, com o zoo, a mistura de animais, e mórfico, que é forma, né? Então, eles têm uma forma misturada. Eles misturam a forma de homens com animais e com os deuses, com as divindades. Então, a gente poderia até considerar que eles são antropomórficos, que eles vão misturar a figura do homem com as divindades deles. Então, os deuses vão ter a personificação humana. Eles são zoomórficos, porque muitas dessas representações dos deuses são só representações de animais. Por exemplo, nós temos a imagem do chacal. O chacal que representa ali, que pode ser representado como um lobo, somente como um lobo, que ele não é um animal, ele é um animal que representa uma divindade, ou para ser mais específico, uma divindade que está numa forma de animal, ou representado por aquele animal. Nós temos o gato também, que personifica também aí uma deusa, certo? Então, nós temos aí várias figuras para personificar os deuses, né? Como o gavião, como o macaco, certo? Então, nós temos vários aí. E nós teríamos o antroposomorfismo, que seria as três imagens aí embutidas, ok? Sempre trazendo o divino nessas formas, nessas morfologias aí deles, ok? A mumificação também vai fazer parte da religiosidade deles. Eles vão acreditar na imortalidade da alma, na vida após a morte também, certo? Aí uma imagem para representar um pouquinho essa mumificação. É só para vocês perceberem aqui o zoomorfismo, né? A imagem aqui do chacal, representando uma divindade, não um animal.
Tem a imagem do animal representando uma divindade, ok? E aí, pessoal, essa imagem aqui é uma imagem da revista super interessante, Mumificação no Egito Antigo. Eles fizeram uma edição só falando sobre essas curiosidades do mundo antigo, é bem legal. Eu tenho essa revista, tá? Quando a gente voltar, se possível, eu empresto, tá? E aí um vídeo que não vamos colocar agora, depois eu vou passar esse vídeo para vocês. E aí aqui, pessoal, seria uma imagem que traz o julgamento, né? O julgamento segundo o povo egípcio, o tribunal de Osíris, certo? Depois vocês dão uma lidazinha aqui para o vídeo, deem uma lidazinha para ver como é que funciona esse julgamento, tá bom? Porque o vídeo já tá com mais de meia hora e o negócio aqui tá puxado. É uma representação aqui do faraó, né? Do seu sucessor. Reforma religiosa. Vamos lembrar, né, que o rei Amenófis IV, ou Amenhotep, ele vai tentar implantar o monoteísmo religioso ao deus Atom, visando aí combater a influência política dos sacerdotes, certo? O objetivo principal de Akhenaton para trazer o monoteísmo realmente era uma questão econômica, certo? Os sacerdotes, eles eram uma classe abaixo dos faraós, eles tinham muito poder, porque eles tinham contato aí com o divino, com o espiritual, e eles recebiam os impostos que eram dados para os deuses, e aí como eram muitos deuses, porque eles eram politeístas, então meio que esse faraó não tinha muito controle, então esses impostos eram pagos aos sacerdotes, e muitos desses sacerdotes passaram a ter muito poder, muita riqueza, certo? E muita influência também nessa sociedade. Então, Amenófis ele vai perceber o perigo, né, desses sacerdotes terem esse poder, de terem todo esse destaque nessa sociedade. Então, para limitar o poder dos sacerdotes, para limitar a sua riqueza, ele vai instituir apenas um deus, que é o deus Atom. E ele é o filho do deus Atom. E aí os impostos vão ser pagos somente para o deus Atom. A adoração, os cultos, para acabar pelo menos, né? Como decreto aí do faraó, acaba-se o culto aos outros deuses. Agora, não se deve mais culto aos outros deuses e nem se deve mais pagar os impostos aos outros deuses também não. Então, muitos templos vão ser fechados, certo? E aí, os sacerdotes vão ficar com muito ódio, né? Lógico, de Akhenaton, porque eles vão perder aí dinheiro, poder, riqueza, e isso a gente sabe que é importante. Ficou assim, então, assim, né? Estranho eu dizer que é muito importante, mas né, pessoal? Infelizmente é importante. Principalmente nesse período, em qualquer período até hoje, mas é importante você ter esse destaque social, ser forte nessa economia. Certo? Aqui nós teríamos a imagem, vou voltar aqui, que representa o monoteísmo, um desenho que representa o monoteísmo no Egito, certo? E aí o representante aqui, Akhenaton, adorando o deus Atom, sendo iluminado aí por deus Atom, certo? E a cultura, né? Uma cultura bastante rica, certo? É uma cultura que vai ser expressada de vários aspectos. Sempre, pessoal, não vamos esquecer que tudo o que eles fizeram era em nome dos seus deuses, as suas construções, os seus rituais, os seus vestimentos, a sua alimentação, tudo estava voltado para os seus deuses. E as suas grandes obras também, templos e pirâmides, certo? E aí, né, nós temos essa imagem aqui mostrando uma das suas grandes megas construções. Ciências pragmáticas, né, eles tinham uma medicina desenvolvida para a época eles faziam transplantes, tratamento dentário, calendário solar, geometria, né? Lógico, eles vão construir as grandes e famosas e enigmáticas pirâmides. Tem aí a evolução da escrita, certo? A escrita ela vai surgir aí com os hieróglifos,
Depois nós vamos ter a escrita hierática e a demótica. Essas 3 escritas elas vão existir ao mesmo tempo, certo? Elas vão ser desenvolvidas e cada uma vai ter uma função. Uma só sacerdotal, outra mais cotidiana, certo? Elas vão se diferenciar. E no geral seria isso a nossa aulinha de hoje, certo? Na próxima aula, que ainda será sobre esse povo, nós vamos falar um pouquinho sobre as pirâmides, sobre as curiosidades, sobre a questão do misticismo envolto dessa cultura egípcia, tá certo? E aí eu trouxe essa imagenzinha só para a gente brincar, certo? Traduzindo, significa fim. Certo? Finalizamos a nossa linha de hoje, espero que vocês tenham gostado. A nossa aula hoje é mesmo bem técnica, certo? É mais conteúdo mesmo, tá bom?